Neste vídeo estaremos lidando com os tipos de tema IELTS Task 1 Academic. Nós aplicamos sempre a mesma estratégia para a produção de qualquer produção Task 1 Academic, a mesma sequência. Nós vamos estar aqui relembrando como fazê-la. Entretanto, é muito importante termos a compreensão do que estaremos lidando em termos de tema no Task 1 Academic. E esta aula tem este objetivo: lhe mostrar os tipos de tema Task 1 Academic de uma forma visual e clara, tudo bem? Então, vamos lá. Indo aqui então ao nosso quadro, temos aqui primeiramente uma lista que te demonstra a lista de tipos de tema. E depois vamos ser mais visuais do que isso, claro, mas vamos lá. Tipos de tema Task 1 Academic. Primeiramente temos gráfico de barra, depois temos gráfico de pizza, igualmente temos gráfico de linha, depois temos tabela, então podemos até mesmo representar assim, não é? Gráfico de barra, gráfico de pizza, gráfico de linha. Depois temos tabela. Vamos somente deixar isso daqui um pouco mais correto. Depois temos tabela. Depois temos gráficos diferentes. E é importante aqui enfatizarmos que quando estamos falando de gráficos diferentes, é você ter mais de um gráfico desses diferentes tipos sendo mostrado no tema. No caso, tende a ser 2, e você tem que cruzá-los, você tem que comparar um com o outro, pois ambos abrangem o mesmo tópico, os mesmos tipos de informação, ou menos informações sobre os mesmos elementos. E depois temos os diagramas, que podem ser tanto para descreverem processos, quanto para descreverem mapas. Ou seja, de fato, ali, o mapa de uma região, um mapa de uma planta de uma fábrica. Nós vamos estar aqui mostrando na prática este processo. Mas o elemento aqui principal desta dinâmica, aqui de listagem dos temas, na minha opinião, é este: os gráficos diferentes, que precisamos de compreender que podem ser 2 de qualquer um desses tipos de gráfico juntos. Tudo bem? Assim, nós na realidade progredimos de forma apropriada na nossa compreensão. Agora, tendo isso em vista, vamos ver aqui visualmente esses tipos de tema. Isso daqui, primeiramente, é a barra. É um gráfico de barra. Depois temos aqui o gráfico de pizza. Então, é o que eu tinha ali naqueles símbolos dito. Depois um gráfico de linha. Depois aqui temos um exemplo de tabela. E temos igualmente gráficos diferentes. Perceba que então o que nós havíamos falado, não é? Aqui nós temos linha e aqui no caso, como nós descrevemos aqui em cima, não é? Somente um instante, barra. Ou seja, vamos utilizar aqui a mesma nomenclatura. Linha e barra. Linha e barra juntas. E ambos, na realidade, estão relacionados. E precisamos de, na nossa descrição, fazer essa relação ser clara, mesmo que os dados estejam visualmente sendo abordados de forma diferente. Tudo bem? Porque perceba que, ó, o que está aqui são os mesmos assuntos. Pizza, pizza. Fish and chips, fish and chips. Hamburger, hamburger. Tudo bem? É isso que então é o tema envolvendo gráficos diferentes. E aqui nós temos um exemplo de diagrama no contexto de mapa. Perceba então que aqui nós temos um mapa que primeiramente mostra uma região em um período, que no caso é 1990, e depois essa mesma região em outro período, que no caso é 2012. E, portanto, nós temos que fazer a comparação entre um e outro. E, portanto, podemos interpretar isso como diagrama de mapas. E, por último, temos aqui este último tipo de tema, que é o
diagrama de processo. Então, lidamos aqui com o diagrama de mapa e agora também temos aqui o diagrama de processo. Perceba então que temos um processo que neste exemplo aqui é o processo de evaporação da água e chuva. Portanto, você tem a chuva se formando, indo para o mar e depois evaporando e formando novamente a chuva e criando o ciclo. Você então tendo que explicar este ciclo como está sendo aqui visualmente mostrado no tema, tudo bem? Então, perfeito. Linha, não é? Temos aqui barra, pizza, linha, tabela, gráfico diferente ou gráficos diferentes, diagrama do tipo mapa e, por último, diagrama processo. Tudo bem? Mais uma vez, você não precisa de ficar tenso por conta desses diferentes tipos de tema, porque você não vai estar tendo uma estratégia para cada um deles. Nós seguimos uma estratégia universal para todos, tudo bem? Então, tendo isso em vista, voltando aqui ao nosso mapa, ou melhor, ao nosso quadro, e por falar em estratégia, vamos aqui ver então a estratégia única que nós na realidade fazemos. Lembrando então aqui, destacando que ela é universal. Independente de qual seja o tema, tudo aqui é o mesmo. Então, primeiramente, temos aqui a estratégia dividida em 4 passos, lembrando que cada passo é para ser feito em um parágrafo. Portanto, estamos sugerindo aqui uma estrutura de 4 parágrafos, tudo bem? 4 parágrafos. O que nós fazemos no primeiro parágrafo? Primeiramente, nós fazemos a introdução. E a introdução nada mais é do que reescrever o tema com as suas próprias palavras. Portanto, então, fazendo o que aqui é denominado de paráfrase. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, por exemplo, este tema que nós temos aqui de pizza. Vamos aqui ter aqui o pizza sendo analisado rapidamente. You should spend about 20 minutes on this task. The pie charts show the electricity generated in Germany and France from all sources and renewables in the year 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Então, nós temos aqui este sendo o tema, ou melhor, os dados de introdução do tema sendo dados aqui por ele. Pois bem, é isto que nós reescrevemos. Reescrevemos. Por quê? Não podemos partir pelo pressuposto que o examinador vai saber qual é o tema que estamos produzindo. Você não pode já ter uma produção que considera isto. Portanto, precisamos de introduzir este tema para o examinador. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos literalmente repetir as mesmas palavras que foram utilizadas no tema. Essa seria uma forma barata de conseguir contagem de palavras. Portanto, nós fazemos a paráfrase. Nós fazemos aqui um processo de escrever com as nossas próprias palavras este tema novamente. A essência dele. Para que assim o examinador saiba sobre o que é a nossa análise. Tudo bem? Isso, portanto, é o que nós fazemos no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, nós fazemos um overview. Um overview nada mais é do que um resumo do que, de fato, os dados de uma forma geral mostram. Agora, podemos até mesmo interpretar que este é o resumo do óbvio. Simplesmente, então, aqui tiramos as conclusões óbvias que podem ser facilmente observadas em uma primeira análise. Tudo bem? Se você for verificar o vídeo nosso onde que lidamos especificamente com estratégia, que simplesmente estamos relembrando aqui, nós temos um modelo de produção writing escrito, onde que você vê esse resumo ali sendo mostrado na prática. Então, eu sugiro você verificar caso você tenha dúvidas, tudo bem? Então, basta você buscar pelo vídeo de estratégia Task One Academic para você ver o que é o resumo do óbvio, mas isso daqui é muito descritivo, tudo bem? Ou seja, você simplesmente extrai o que obviamente pode ser visto e coloca tudo no mesmo parágrafo. Agora, no terceiro e no quarto,
que temos as questões específicas, as questões que não são tão obviamente observadas e que, portanto, foram colocadas no overview. E a questão central a fazermos nesse terceiro e quarto parágrafo é, primeiramente, compreendermos que é aqui onde que vão os detalhes, e esses detalhes abrangem as diferenças e as similaridades entre os dados. Nós comparamos as diferenças e destacamos as similaridades entre os dados ali demonstrados. Então, é no terceiro e no quarto parágrafo onde que nós começamos a, de fato, lidar com as porcentagens que aqui são mostradas. E buscamos destacar semelhanças entre os dois países, no caso aqui, France and Germany, em termos das suas fontes de energia, quanto às diferenças. E é isto que, de fato, estrutura a nossa produção. Podemos, se quisermos, até mesmo termos um parágrafo, por exemplo, um parágrafo terceiro, sendo específico para as diferenças e o parágrafo quarto sendo específico para as similaridades. Mas o fato é, você pode misturar os dois e, no ponto de vista estratégico, você não vai ter problema se você ter em ambos os parágrafos tanto diferenças quanto similaridades sendo destacadas, tudo bem? Então, aqui nós temos um rápido relembrar da estratégia universal sugerida para a produção de todos esses temas, ok? Perfeito. Agora, por último aqui, vamos aos detalhes importantes a serem observados. Primeiramente, se os dados são passados, use o passado. E quando eu falo dados passados, eu estou me referindo a dados que se referem a anos passados ao ano que nós nos encontramos. Então, vamos aqui mais uma vez voltar ao tema que nós lidamos anteriormente, que é o tema das fontes energéticas da França e da Alemanha. Você tem aqui esses temas abrangindo, ou melhor, este tema abrangindo o ano de 2009. Isso significa que nós temos que utilizar o simple past, principalmente, para descrevermos estes dados. Se escrevermos no presente, vamos definitivamente ter um problema de gramática aqui, porque estamos usando o presente para nos referirmos ao passado. Então, se você tem as informações sendo expressadas no passado, ou abrangindo anos passados, você as escreve no passado. Você pode ter certeza que a maior parte das suas produções do Task One Academic provavelmente vão ser com você as escrevendo no passado. Então é muito importante você estar com o simple past, principalmente, muito claro em sua mente. Como estruturar sentenças no passado simples, tudo bem? Perfeito. Continuando aqui nas nossas observações importantes. Se não é indicado de quando os dados são, ou seja, se é passado, futuro ou presente, use o presente. Então, vamos aqui nos exemplos de temas que temos, ver aqui. Olha só, vamos ver aqui a tabela, por exemplo. The table illustrates the proportion of monthly household income 5 European countries spend on food and drink, housing, clothing and entertainment. Ou seja, a tabela mostra o gasto mensal que famílias em 5 países europeus têm com comida, bebida, moradia, vestuário e entretenimento. Perceba então que esses são dados presentes. Não está sendo indicado que é no passado, que é, por exemplo, no ano de 2002. Não. Neste caso, portanto, nós temos que usar o presente para descrever o que temos aqui. E podemos, por exemplo, então, utilizar a voz ativa e, igualmente, o presente simples. Present simple. Não é? Assim, nos mantemos gramaticalmente precisos na nossa produção, ok? Próximo elemento importante. Em temas com gráficos que sejam diferentes, ou seja, voltando aqui à nossa lista de tema, em temas que sejam assim, não é? Barra e linha, por exemplo, juntos, ou pizza e linha juntos e assim por diante. Em termos de gráficos diferentes, tenha um parágrafo específico dedicado a cada gráfico. Ou seja, um parágrafo específico dedicado para cada gráfico. Ou seja, a sua produção, tendo em vista o modelo estratégico que nós seguimos, vai ter
o parágrafo 3 lidando com o primeiro gráfico e o parágrafo 4 lidando com o segundo gráfico. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, você teria a análise do gráfico de barra acontecendo no parágrafo 3 e a análise do gráfico de linha acontecendo no parágrafo 4, já que aqui temos um tema com gráficos diferentes, tudo bem? Excelente. E por último, mas não menos importante, diagramas tendem a ser mais fáceis, pois muito do vocabulário é dado pelo tema. Então, isto é uma realidade, não é? Se você for ver aqui, por exemplo, os mapas que temos, primeiro do ano de 1990 e depois do ano de 2012 para esse mesmo lugar, veja só, aqui o vocabulário já presente no tema. Houses, café and park, theater. Você tem aqui trees, library, bank, hospital, school, playing fields with trees. E aqui você tem também restaurant, techno park, cinema, tech park, cinema supermarket e assim por diante. Ou seja, perceba que todas essas são palavras que você vai utilizar na sua produção escrita e, por consequência, a presença deles diretamente no tema já lhe ajuda. Porque você não vai ter que tirar palavras do próprio conhecimento. Você vai utilizar palavras que já estão no tema. Igualmente aqui no processo, no diagrama de processo, você tem aqui condensing water vapor, cloud formation, precipitation, snow, source, runoff, lakes, groundwater, impervious layer, salt water, intrusion, ocean, evaporation. Ocean contributes about 80% of total water vapor and air. Ou seja, tudo isso aqui são palavras que você vai utilizar na sua produção escrita. Então, de certa forma, tanto no ponto de vista de vocabulário e até mesmo no ponto de vista de sequenciamento, que é um outro ponto importante para uma alta performance no exame, você tem as etapas diferentes de um diagrama de processo, por exemplo, já oferecendo para você a sequência de ideias que você vai expressar na sua produção. E igualmente aqui, também quando temos um mapa, as diferentes partes do mapa já oferecendo vocabulários para essa produção escrita. E assim podemos dizer que diagramas tendem a ser mais fáceis de serem descritos do que os outros tipos de tema, tudo bem? Excelente! Então temos aqui uma análise dos tipos de tema Task 1 Academic. Muito obrigado.